coisa que eu penso muito é, se os clubes brasileiros fossem europeus, quais eles seriam? Até que isso me deu uma ideia de vídeo. Então, no vídeo de hoje, a gente vai ver como seria o clube brasileiro se ele fosse europeu. O Flamengo seria o Real Madrid. O porquê disso? O Flamengo e o Real Madrid foram fundados no final do século XIX. Ao longo desses mais de 120 anos, construíram a maior torcida e a maior projeção mundial do futebol. Sempre foram protagonistas de todas as épocas, colecionando títulos nacionais e internacionais, sendo símbolos de vitória e referência para milhões de pessoas em todo o planeta. E uma coisa que não é novidade para ninguém é ver esses times ganhando títulos grandes. Flamengo com a Libertadores e o Real Madrid com a Champions. Ambos títulos que os dois são maiores campeões do país. Flamengo com 4 Libertadores e o Real Madrid com 15 Champions. O Palmeiras seria a Juventus. Pelo simples fato de serem clubes com tradição de vencedor. Desde a sua fundação, sempre estiveram na briga pelo topo das competições, com uma trajetória extremamente consistente ao longo de gerações. Acumulam dezenas de títulos e mantêm a fama de estar sempre entre os grandes favoritos e carregam a marca de ser um clube sólido e forte. Uma coisa que esses times têm em comum é que eles acabam sofrendo muitos para outros times grandes, como por exemplo o Palmeiras com o Flamengo e a Juventus com o Real Madrid. O Corinthians seria o Chelsea, pelo motivo que o Corinthians foi criado em 1910 por operários do bairro Bom Retiro e cresceu com a força do povo. Construiu sua identidade com muita garra, superação e tem uma das torcidas mais apaixonadas do Brasil. Levou tempo para consolidar como potência, mas conquistou tudo: nacionais, 2 Libertadores e 2 Mundiais, inclusive vencendo o próprio Chelsea na final de 2002. Assim como ele, o clube inglês também demorou para chegar ao topo, mas provou que pode bater qualquer gigante do mundo. Agora vamos com o meu time, galão da massa, onde ele seria o PSG. Você deve estar assim, o PSG é melhor. Mas é questão de história. Ambos surgiram e levaram tempo para sair da sombra dos clubes mais tradicionais. Foram crescendo pouco a pouco e se estruturando e ganhando força ao longo das décadas. Transformaram-se em verdadeiras potências, conquistaram títulos importantes e passaram a brigar de igual para igual com os maiores do mundo. Onde o maior título da história dos dois foram com campanhas espetaculares. O Galo com a Libertadores e o PSG com a Champions. O Cruzeiro, ele seria o Olympique de Marseille. Você deve achar isso uma maluquice, mas que nem no Atlético é questão de história. Eles são clubes de história e referência máxima do seu estado e do seu país. Com mais de um século de história, dominaram competições por gerações e carregam títulos inéditos e marcantes para a sua região. O Cruzeiro tem uma trajetória de glória e domínio histórico, Assim como o Olympique de Marseille, que é o maior clube tradicional da França e o único do país a ganhar a Champions League até o momento, mantendo sempre a sua importância e tradição. O Cruzeiro é o único do seu estado a ter Libertadores e a mesma coisa é o Olympique de Marseille, é o seu único do seu país a ter Champions.
Só que isso mudou porque o seu rival conseguiu uma Libertadores em 2013 e o seu rival do Olympique de Marseille não conseguiu uma, mas como duas Champions. Então, historicamente, os dois são muito iguais. O São Paulo seria o Milan. São referências de trabalho sério e essência internacional. O São Paulo tem 3 mundiais e 3 Libertadores, mantendo um padrão de qualidade que o tornou respeitado em todos os continentes. Da mesma forma, o Milan ergueu sua lenda com conquistas grandiosas ao longo de décadas, sendo sinônimo de grandeza e tradição no futebol mundial. Curiosidade: o São Paulo e o Milan já se enfrentaram numa final de Mundial, especificamente em 12 de dezembro de 1993, onde São Paulo, comandado por Tele Santana, ganhou de 3-2 em cima do Milan. Agora vamos com o Peixão da Vila Belmiro, Santos, onde ele seria o Ajax. Quando você pensa no Santos, você pensa que ele seria um Barcelona na Europa, porque eles revelaram grandes craques. O exemplo do Santos é o Rei Pelé e o exemplo do Barcelona é o Lamine Yamal. Mas para mim, o Santos se assimila muito mais ao Ajax, mas o Barcelona não é descartável. Agora os motivos são esses. Tanto o Santos, tanto o Ajax ficaram mundialmente famosos pelo futebol arte e pela tradição de revelar craques, tendo o Pelé como o maior ícone de todos, como eu já tinha mencionado. Sempre valorizam o jogo bonito e a identidade própria, construíram feitos inesquecíveis e são referências de estilo. E são reconhecidas em todo o mundo, encantando os torcedores por onde passam. Agora vamos com o Flusão, onde ele seria o Arsenal. Quando alguém pensa no Fluminense, alguém pensa no Manchester City, por causa que os clubes tiveram um crescimento parecido. Só que o Manchester City, ele cresceu, mas cresceu muito. Tanto que, por exemplo, o Manchester City, a pior temporada que ele faz, ele fica em segundo lugar. Agora o Fluminense, ele cresceu, conseguiu uma Libertadores, mas não foi um crescimento tão gigantesco como o do Manchester City, que ele vai lá e chega disputando o Campeonato Brasileiro e essas coisas. Agora os motivos. Tanto o Fluminense, tanto o Arsenal, desde a sua fundação, prezam por um futebol elegante, bem jogado e com identidade única. Tem uma história rica, com momentos marcantes e títulos importantes. Passaram por altos e baixos ao longo dos anos, mas nunca perderam a sua tradição e o jeito próprio de se portar dentro e fora de campo. Agora vamos com Botafogo, onde ele seria o Tottenham. Ambos clubes que contam com ídolos lendários e feitos históricos em suas trajetórias. Sempre foram esperados entre os grandes e sempre cobrados por títulos, mesmo com fases diferentes. Mantém viva a chama de sua história e da paixão da torcida, trabalhando sempre para voltar a disputar as primeiras posições. Agora vão com os guri do Grêmio, onde ele seria a Inter de Milão. Os dois são clubes gigantes, com histórias de vitórias eternas, mas sem serem sempre os mais favoritos. Quando ninguém dá nada por eles, eles aparecem e conquistam tudo. Têm identidade forte, garra e tradição de campeões. Os dois já foram os melhores do continente e enfrentaram e venceram os maiores do mundo.
Uma coisa que eles têm em comum é que os seus rivais são da cor vermelha. Agora vamos com os colorados, onde eles seriam o Atlético de Madrid. Marcados pela raça, intensidade e capacidade de superação, ao longo do tempo se tornaram verdadeiros gigantes. São extremamente fortes quando jogam diante da sua torcida e que têm uma paixão que empurra o time do primeiro ao último minuto de cada partida. Agora vamos com o gigante da colina, Vasco, onde ele seria o Manchester United. Mesmo sendo gigantes adormecidos, tanto o Vasco quanto o United são gigantes com mais de 100 anos de história, nascidos do povo e da classe trabalhadora, sempre revelando ídolos eternos, mesmo em momentos difíceis, continuando sempre grandes e admirados no mundo inteiro, com uma torcida que nunca abandona.